Olá pessoal, sejam bem-vindos e daremos continuidade ao estudo dos sistemas de controle. Bem, nós sabemos que os sistemas de controles eles são classificados de acordo com a habilidade, a capacidade de seguir um sinal de entrada, seja esse sinal do tipo degrau, do tipo rampa ou do tipo aceleração. O erro em regime estacionário é um indicador de qualidade. Por quê? Se o meu controlador consegue eliminar o erro em regime permanente, significa que ele tem uma boa qualidade, ok? Significa que o meu sistema não terá erro em regime permanente. E lógico que existem também algumas características em regime transitório que nós poderemos melhorar, ok? O número de integradores, ou polos na origem em malha aberta, vai determinar o tipo do meu sistema, tá? É a classificação como tipo do sistema. Se eu tenho, por exemplo, um sistema ali já compensado em malha aberta, controlador e planta, e ele possui um integrador, um polo na origem, significa que o meu sistema é do tipo 1. Se ele possui dois polos na origem, dois integradores, o meu sistema é do tipo 2. E assim por diante. A quantidade desses integradores, ou o tipo do meu sistema, ele vai aumentar a precisão do meu sistema em remover este erro em regime permanente, em corrigir o erro em regime permanente. Porém, contudo, nós sabemos que a adição de integradores acaba trazendo um pouco de instabilidade para o meu sistema. Ele tira a estabilidade relativa do meu sistema, ok? Então, lógico que vai precisar haver um equilíbrio de acordo com a demanda do meu projeto, ou de acordo com a demanda do seu projeto, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo só para que nós possamos fazer esta análise. Olha, eu tenho aqui a minha função de transferência, 1 sobre s² mais 3s mais 2, e nós faremos uma análise. Bem, a adição de polos em malha aberta no meu sistema, ele vai deslocar o lugar das raízes para a direita, neste sentido aqui, ok? Se eu desloco o lugar das raízes para a direita, significa que o meu sistema ele vai começar a tender para instabilidade. Eu vou diminuir a minha margem de ganho, ok? A margem de ganho é aquela margem que você consegue dar no seu sistema, de ganho no seu sistema, antes dele partir para a instabilidade. Esta margem de ganho ela vai ser diminuída quando eu adiciono um polo, ok? Porém, nós já sabemos que este polo, na origem, vai ter a capacidade de eliminar o erro em regime permanente. Vamos fazer a análise do root locus desta função de transferência aqui, ó. É uma função de transferência, de segunda ordem, e é desta forma que ela se comporta. Ali eu tenho dois polos, um em -2 e outro em -1. Notem que quando eu vou aplicando um ganho em malha fechada, que é o root locus, eu tenho, esses polos convergindo para o ponto de -1,5 e depois eles se deslocam na vertical, um na vertical para cima e o outro na vertical para baixo, ok? E aí a parte real deste complexo conjugado vai permanecer constante no valor de 1,5. Neste caso aqui, eu tenho um ganho infinito, a minha margem de ganho, ela é infinita. Por quê? Em nenhum momento esses polos irão cruzar o eixo imaginário e também não irão alcançar o semiplano direito do meu plano complexo, é onde eu tenho o meu sistema ele fica instável, tá ok? Então, neste caso aqui, a parte real vai ser negativa e eu tenho aqui o complexo conjugado se deslocando na vertical, tanto para cima quanto para baixo. Mas afinal de contas, o que irá acontecer se eu adicionar um integrador, um polo na origem neste mesmo sistema? Pela teoria que nós vimos anteriormente, eu vou deslocar o lugar das raízes para a direita. Eu vou diminuir a estabilidade relativa do meu sistema. Mas aí só lembrando para vocês, a gente vai diminuir esta estabilidade relativa. Consequentemente, quando nós falamos em acomodação do nosso sistema, você vai deixar ele mais lento para se acomodar. Mas em contrapartida, você também teria a garantia de eliminar o erro em regime permanente, tá? Então é uma coisa tentando compensar outra e o nosso desafio é encontrar o equilíbrio, tá ok? Vamos lá. Adicionei então, um integrador, ok? Fechei a minha malha, apliquei o root locus. Olha que interessante agora. Antes eu tinha as duas raízes em -2 e -1.
elas convergiam para menos 1,5 e depois se deslocava na vertical. Agora, o encontro é feito entre os dois polos, né? O zero, né, que é o integrador na origem, e o menos 1. Eles se encontram, né, em um valor aqui, e depois eles se deslocam num plano complexo. Notem que agora, este complexo conjugado aqui, ele está cruzando o eixo imaginário, e a partir de um ganho ele tende para instabilidade, ok? O outro polo real, né, que é o menos 2, ele vai se deslocar no sentido contrário, tá, ok? Então aqui eu consigo perceber que realmente, né, ao adicionar um polo, né, na origem, um integrador, eu desloquei o lugar das raízes para a minha direita. Eu diminuí a estabilidade relativa do meu sistema, tá, ok? Só frisando para vocês, diminuiu a estabilidade relativa? Sim. Mas eu ganhei aqui uma outra propriedade importante, que foi a capacidade de eliminar o erro em regime permanente para uma entrada, por exemplo, do tipo degrau, ok? Aplicando lá, só fechando com o ganho do meu sistema. E o que vai acontecer se eu agora aplicar neste mesmo sistema, né, que eu já apliquei um polo aqui, já adicionei um polo, o que vai acontecer se eu adicionar um zero? O zero vai ter um efeito contrário. Ele vai deslocar, né, o meu lugar das raízes para a esquerda, ok? Ele vai dar mais estabilidade para o meu sistema e vai diminuir aquele tempo de acomodação, vai fazer com que o meu sistema venha se acomodar de forma mais rápida, ok? Vai trazer mais estabilidade. Consequentemente, quando nós falamos em adicionar zero, nós podemos fazer aqui uma associação com o parâmetro derivativo de um controlador PID, né? Ele vai diminuir também o que? O overshoot, ok? Então, são ideias que nós podemos associar de forma simples, né, ao controlador PID. Quando nós adicionamos o parâmetro integrativo, o que acontece com o nosso sistema, né? E quando eu adiciono agora, né, o parâmetro derivativo, que neste caso aqui são zeros, né, que eu irei adicionar, o que vai acontecer com o meu sistema, ok? Então, ó, fiz a adição de um zero aqui, ó, em menos 3, ok? Então, S mais 3. Vamos ver como que o nosso sistema vai se comportar? Olha aqui, ó. Anteriormente, o meu sistema ele passava pelo eixo imaginário, né, aplicando root logos, fechando a malha com ganho, e tendia a partir de um valor de ganho para instabilidade. Agora não. Agora eu tenho uma estabilidade, né, no meu sistema, para um amplo valor de ganho. Então ele trouxe o que? Mais estabilidade, ok? Então a gente consegue fazer essa associação, né, de quando nós adicionamos um integrador, um polo no nosso sistema, e quando nós adicionamos um zero no nosso sistema, ok? Essas são as características que nós precisaremos conhecer para fazer essas correlações. Então eu trago aqui para vocês, né, a equação do nosso controlador PID, que vocês já trabalharam anteriormente. A equação que nós costumamos representar KdS ao quadrado mais KPS mais KI sobre S, mas eu posso representar esta equação do meu controlador PID de uma outra maneira. Olhem só, o PID pode ser dado como K multiplicado por A mais S multiplicado por B mais S sobre S. Então eu tenho aqui um integrador, que é um polo na origem, e tenho aqui, ó, a adição de dois zeros. Então nós podemos fazer esta associação do nosso controlador PID com as informações que nós obtivemos anteriormente. O que acontece quando eu adiciono um polo no meu sistema? Olha, a estabilidade relativa ela diminui, né? Eu desloco o lugar das raízes para a direita do meu sistema. O que vai acontecer quando eu adicionar um zero no meu sistema? Bem, quando eu adicionar um zero no meu sistema, né, eu vou dar mais estabilidade para o meu sistema e vou deslocar o meu lugar das raízes para a esquerda. Então eu poderia representar desta maneira, escolhendo o lugar dos zeros, né, do meu sistema. Ou poderia colocar até um zero duplo, que seria ali K multiplicado por A mais S ao quadrado sobre S. Então posso representar o meu controlador PID desta maneira, tá ok?